perguntou como é que nós podemos ajudar as crianças superdotadas a alcançar o seu máximo potencial na educação? E como o modelo triádico de enriquecimento pode fazer toda a diferença no atendimento educacional especializado? Se você está curioso para saber mais, continue comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, a mentora aqui do Grupo Rema Educação, e eu estou empolgada em explorar esse tópico incrivelmente importante com você hoje. Além disso, eu tenho o privilégio de ter conosco a professora Maria do Virges, uma especialista em educação especial, que através de uma aula trará insights valiosos sobre como aplicar o modelo triádico de enriquecimento para atender as necessidades desses alunos excepcionais. Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, se inscreva agora no nosso canal, ative as notificações agora e eu vou passar a palavra para a professora Maria do Virges. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que a educação especial, que faz parte da educação especial, que é o modelo triádico de enriquecimento para os alunos de altas habilidades, superdotação, dentro do contexto da IEE. Mas por que do atendimento educacional especializado? Por que nós precisamos saber? Porque a partir do momento que nós estamos numa escola, que nós temos hoje cada dia mais deficiências, transtornos, a neurodiversidade é muito grande. Então, quando nós sabemos sobre TEA, de repente nós temos que saber sobre TDAH, de repente nós temos que conhecer o transtorno do desenvolvimento intelectual, de repente nós temos que conhecer uma criança surdo-cega. Então, nós temos que ter uma gama de conhecimentos. Claro, a gente se especializa mais em algumas deficiências, em alguns transtornos, mas a partir do momento que nós estamos dentro da escola, em todas essas caixinhas eu tive que entrar, em todos esses lugares eu tive que entrar para buscar conhecimento, porque essa criança estava nas minhas mãos, tinha sobre a minha responsabilidade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, e a nossa jornada chama-se como incluir crianças com TEA e altas habilidades no contexto do IAEE. Então, cada dia mais, nós precisamos de conhecimento. Então, vamos falar. Então, eu coloquei uma frase que ela é, como diz, é um chamariz, entendendo para atender. Como que eu posso atender se eu não entendo? Como que eu posso atender se eu não tenho conhecimento? Como que eu posso atender se eu não vivo essa prática educacional? Como que eu posso atender se eu não tenho uma teoria? A prática educacional é necessária, grandemente, uma teoria. Então, porque cada criança, ela é única, cada aluno seu, seja na clínica como paciente, seja na sala de aula como aluno, ele é único. Você não terá dois alunos nas deficiências iguais ao outro. Ah, professora, mas eu tenho 5 todos diferentes. Sim, o espectro é amplo. Nós temos crianças com transtorno do desenvolvimento intelectual. Uns aprendem com alguma facilidade, outros têm mais dificuldade. Então, assim, o espectro é muito grande. E assim nós vamos falar da surdo-cegueira e assim por diante. Mas hoje nós vamos falar da criança superdotada e de altas habilidades. Então, assim, cada aluno é único, onde todas as experiências que você fizer de aprendizagem, a leitura que você faz, a forma de você tratá-lo, as questões emocionais que você lida na sala de aula, tudo que você faz a diferença na vida daquela criança. E todas as experiências precisam ser exploradas. Quando você lê um texto para uma criança, você está explorando não só a leitura de mundo, mas está explorando a linguística, está explorando a organização de ideias. Quantos detalhes que nós podemos fazer, desenvolver através das experiências de aprendizagem. E eu posso dizer com toda a segurança, gente, com toda a segurança, é a profissão. Ser professor é a experiência mais comovedora.
não sei se tem outra palavra para isso, para que a gente possa entender essas crianças cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos entrando no mundo delas, nós estamos formando este mundo delas. Imagine a responsabilidade nossa quando uma criança é entregue nas nossas mãos, seja ela com algum transtorno, ou seja ela uma pessoa típica, assim como é um superdotado de altas habilidades. Então, nós precisamos conhecer o desenvolvimento dessas pessoas. E nós estamos hoje aqui para ensinar um pouquinho mais, para vocês entenderem essas pessoas que têm uma capacidade superior de entendimento, de raciocínio, de linguagem, de planejamento. Essas crianças que nós vamos conversar hoje. Então, nós vamos considerar essa criança de altas habilidades, as suas capacidades. Será que ela tem todas as capacidades? Será que ela tem capacidade assim tão boa de raciocínio? Será que ela tem uma capacidade tão boa e fluente de um vocabulário especial? Não. Ela tem algumas habilidades em determinadas áreas do conhecimento. Então, a gente cada vez mais pode observar que essa criança, ela é diferente na forma como que ela interage com o outro, como que ela trabalha de forma independente, como é que ela é sensível à verdade, à honra, quantos detalhes de uma pessoa superdotada. Mas será que ela tem tudo isso? Não. Ela tem algumas dessas características. Muitas vezes ela tem altas habilidades numa área do conhecimento. E para eles, a aprendizagem é mais real. Quando você explica para eles, por exemplo, sobre a geometria, ele quer saber os ângulos da geometria, ele faz perguntas que muitas vezes nós não conseguimos responder. Por isso a gente tem que ter, então, a primeira dica de hoje, quando você tem um aluno com altas habilidades, que você não tem aquele conhecimento sobre a geometria, por exemplo, sobre a capacidade linguística de determinadas línguas, ele fala 2, 3 línguas e você não fala, você fala, eu vou investigar, eu não sei. Porque ele tem que saber que as pessoas também são diferentes. Muitas vezes nós não temos aquele conhecimento, mas a aprendizagem deve ser tão real quando os alunos desfrutam do que está fazendo. Mas como que ele pode, professora, desfrutar do que está fazendo? Quando você o motiva, quando você traz experiências de aprendizagem que ele gosta, da sua área de conhecimento. Eu tinha uma criança que gostava de animais. Ele conhecia, só para vocês terem uma ideia, ele tinha 3 anos, ele conhecia 200 nomes de minhocas. Eu não sabia onde que ele aprendeu, a mãe não sabia como que ele aprendia, a escola não oferecia isso, mas ele pesquisava, ele através das imagens, ele perguntava o nome e aquilo ele gravava. Uma grande capacidade de memória e uma grande capacidade de reconhecer as diferentes minhocas. Isso é uma aprendizagem real. Mas quem é? Como que ele foi motivado? Ele foi motivado por uma história que eu contei na sala de aula. Então, tudo isso são experiências. Nós somos mediadores desse processo. Então, se nós muitas vezes temos crianças com alto poder de aprendizagem, e nós não estamos, mas ele é bonzinho, mas ele é bom, mas ele precisa ser motivado, ele é bom, mas ele precisa que você, o quê? Que você mostre para ele o potencial que ele tem. E daí eu pergunto para vocês, será que a gente consegue desenvolver todo o potencial? Conseguimos. Do ser humano? Sim, desde que a gente motive. Qual é o potencial de raciocínio que tem essa criança? Qual é o potencial de imaginação que essa criança tem? Então, nós estamos no primeiro slide ainda e quantas informações já, né? Então, aqui vocês já estão colando. É comum TDAH com altas habilidades? O déficit de atenção não é a criança com déficit de atenção, quase a gente não vê com altas habilidades, mas a gente vê o TEA,
por causa do seu hiperfoco, ter altas habilidades. Mas a nossa criança com TDAH, ela tem a dificuldade, ela tem uma desatenção, então é mais difícil, mas também temos crianças TDAHs com altas habilidades. E com isso, no último parágrafo diz, a aprendizagem deve ser significativa, quando o conhecimento, quando o processo, as habilidades são desenvolvidas no contexto da sala de aula. São desenvolvidas no contexto da sala de aula. Vamos continuar conhecendo quem é o aluno de altas habilidades. Como é que nós podemos estar? Ele está na escola, eles fazem parte, essas crianças fazem parte do público contemplado pela educação especial. Olha bem, por quê? Porque este público-alvo, ele precisa de envolvimento de professores que o conheçam. Nós é que descobrimos que eles são altas habilidades, nós descobrimos o seu potencial. Quem vai fechar um diagnóstico é um médico neurologista, é um psicólogo que levanta hipóteses, mas quem fecha o diagnóstico são profissionais da área de neurologia. E a gente percebe cada dia mais que nós temos que conhecer essa criança, saber as suas características, e o professor deve envolver a criança para atender todas as suas necessidades, para explorar os seus talentos, a partir do quê? Dos seus interesses. E se essa criança tem tudo isso e eu não exploro esta criança? Então, olha bem, aquela criança, vamos lá, eu até pus aqui do meu lado no outro computador, para mim não esquecer de nenhum detalhe. O que significa? Ele aprende fácil e rapidamente para começar a investigar. O que mais? Ele é original, ele é imaginativo, ele é criativo, ele está sempre bem informado, ele sabe muito bem explicar as notícias, inclusive de áreas não comuns. Olha os meninos, a criança de 3 anos de minhocas, né? Então, olha bem, pensa de forma em comum para resolver os problemas. O que é forma em comum? De uma forma diferente, de uma forma como só ele consegue resolver aquele problema da forma, quer dizer, uma forma criativa. Por outro exemplo, é persistente, ele é independente, ele realiza as atividades rapidamente, ele faz muita coisa sem ser mandado. Tudo isso são características de um potencial elevado. O que mais que a gente percebe? Ele é cético, ele é inquisitivo, ele quer saber porquê de todas as coisas, tá? Mas ele não é uma criança chata. Ele mostra o seu senso comum e pode não tolerar tolices quando alguém fala, dá qualquer resposta. Não que ele vá brigar. Quando eu falo não tolerar, ele não aceita qualquer resposta. Quando a professora ele pergunta, você fala, bom, tá bom. Quer dizer, você deu uma resposta tola para ele. Ele não tolera essas respostas, ele se adapta com rapidez a novas situações, a novos desafios. Isso são as características desses alunos. Ele aprende facilmente novas línguas. Às vezes tem crianças de altas habilidades que o potencial dele é na linguística, ele fala 2, 3, 4 línguas. O aramaico, que é uma língua de Jesus Cristo, que Jesus Cristo falava, eu vi uma criança aprender com 7 anos o aramaico. Quer dizer, uma memória fabulosa. Então, é uma área do conhecimento da linguística, mas eu já vi muitas crianças com raciocínio privilegiado, que conseguem realizar atividades de física, de química, que precisa de professores para auxiliá-lo no seu desenvolvimento. Então, quantos detalhes a partir do quê? Do seu potencial. Então, eu que vou trabalhar dentro de uma escola, eu posso estar em todos os lugares, mas essa criança pode estar nas minhas mãos. Então, eu que vou trabalhar no atendimento educacional especializado, eu tenho que conhecer todas as crianças.
Claro, vou me especializar, mas no AEE são todas as crianças que fazem parte desse público-alvo contemplado da educação especial que eu vou atender. Então, eu tenho que conhecer todas essas crianças e as suas características. Então, quantos detalhes para a gente conhecer? E aqui, o que eu, como profissional da educação, que trabalho no contexto do AEE, devemos proporcionar? Então, quando eu não proporciono, quando eu tenho ausência, quando eu não privilegio oportunidades para que ele possa desenvolver a sua criatividade, para que ele possa desenvolver a sua capacidade de memória, para que ele possa desenvolver a sua capacidade de raciocínio. Quando eu não consigo fazer isso, logicamente, é um desafio muito grande, mas essa criança será prejudicada. Essa criança será prejudicada. Quando os alunos têm oportunidades criativas, professores criativos, no contexto da AEE, no contexto da sala de aula regular, são criativas, de enriquecimento, eles aprendem a adquirir habilidades de comunicação, e desfrutam de desafios criativos. Então, quantos detalhes, como que nós precisamos entender essas crianças? E aqui eu trouxe um pedacinho da lei, só um pedacinho. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo, às vezes os pais me perguntam, professora, precisa de um professor de apoio para uma criança TEA, precisa de um professor de apoio para uma criança surdo-cega, precisa de um professor de apoio para um transtorno do desenvolvimento intelectual, uma criança com TEA, com TDAH, com TOD. Eu sempre respondo, mas aqui nós estamos falando de crianças com altas habilidades. Então, eu trouxe uma lei, eu trouxe um direcionamento, eu trouxe o parecer número 13 e a resolução número 4 do Conselho Federal de Educação, da Câmara de Educação Básica. No seu artigo 7º, ele traz um claro conhecimento quem é este aluno. Então, os alunos com altas habilidades, vou fazer a leitura, porque é uma lei. Os alunos com altas habilidades, superdotação, terão suas atividades de enriquecimento curricular, quer dizer, nós vai demandar que cada um de nós tenha mais conhecimento, enriquecimento curricular, que devem ser desenvolvidas no âmbito das escolas públicas de ensino regular, em interface junto com os núcleos de atividades para altas habilidades e superdotação. Não sei se vocês já ouviram falar do NAS. Ele é um núcleo de atividades de altas habilidades. E começa com atendimento educacional especializado. E nós sabemos que, às vezes, numa cidade, nós temos um, ou às vezes dois, dependendo do tamanho centros de núcleos de atividades de altas habilidades e superdotação. E essas instituições que são auxiliadas por instituições de ensino superior, institutos voltados ao desenvolvimento, à promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. Então, esses núcleos de atividades de altas habilidades, NAS, eles têm realmente instituições onde eles fazem parceria para atender essas crianças. Claro, eu, professora, não tenho altas habilidades, mas eu tenho que saber como atender esta criança, como fazer com que essa criança melhore o seu desenvolvimento. E aqui, como é que nós vemos o superdotado? Quem é este superdotado? E aqui eu trouxe uma teoria de Renzulli, Joseph Renzulli, em 1986, onde ele fez uma teoria para que a gente possa ver quem é esta criança. Já falei bastante sobre ele, mas essa teoria é importantíssima. Então, para uma criança ser diagnosticada com altas habilidades e superdotação, ele tem que ter habilidades acima da média, um raciocínio acima da média, uma capacidade linguística
acima da média, uma capacidade de memória acima da média, uma capacidade de interesses acima da média. Ele conhece sobre a astronomia. Não é o conhecimento que a escola dá, mas ele conhece sempre mais. Ele tem novas ideias. Essas são as habilidades acima da média. Também ele se envolve, tem que ter uma outra característica dessa teoria de Renzulli, a envolvimento com a tarefa. Quer dizer, ele se envolve. Lembram a criança de 3 anos que eu falei para vocês? 200 minhocas, quer dizer, envolveu na tarefa. Quer dizer, ele não sabia ler naquela época, mas ele aprendeu a ler pelos nomes das minhocas. Então, ele se envolveu na tarefa. Ele se envolve profundamente. Então, o potencial deles, né? O potencial deles é muito grande. Então, eu tenho que conhecer esta criança para ajudá-lo a envolver nesta tarefa. Essa é a segunda, esse é o segundo anel. O terceiro anel é a criatividade, tá? Por que criatividade? Ele não tem só uma memória privilegiada, ele não tem só um raciocínio privilegiado, ele não se envolve com a tarefa, mas ele tem uma criatividade, quer dizer, ele cria em cima daquilo que ele está aprendendo. Uma vez eu assisti uma aula de robótica no NAS, eu fui até lá assistir uma aula de robótica que tinha o pessoal de uma universidade ensinando as crianças que tinham esse raciocínio, que tinham a capacidade de exercer a robótica. Gente, que maravilha! Eles conseguiam produzir algo em cima daquele conhecimento que aqueles professores universitários estavam, e eram crianças da educação básica. E quem é a educação básica? São crianças de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Crianças com o potencial de uma universidade. E agora, por que entender o modelo triádico? O que eu trouxe para vocês essa noite? Falei sobre essa criança, falei onde ela é atendida, falei de qual deve ser o nosso perfil. E o perfil do profissional do século XXI, dessa contemporaneidade, não é um perfil de um profissional, eu só sou professora de alfabetização, eu só sou professora de matemática, eu só sou professora da educação infantil, mas eu tenho que saber muito mais além. Quanto eu preciso saber? E agora nós estamos falando de uma pessoa que tem uma capacidade acima da média. Então, o modelo triádico foi originalmente elaborado como um modelo para um programa. O que significa isso? Uma teoria que foi feita para atender um passo a passo. O modelo triádico é um passo a passo para incentivar a pessoa com altas habilidades e superdotação a ter, além disso, incentivar a produtividade dessa pessoa, a criatividade nos jovens. E com isso nós vamos o quê? Expor ele a vários temas. Como é que nós vamos saber qual é o potencial dessa criança? Em que área de interesse é dele? A gente percebe em algumas situações. Só que a gente como é que ele vai se desenvolver? Nós primeiramente vamos expor ele para vários temas. Temas de linguísticas, temas de astronomia, temos de situações geográficas no mundo, de situações históricas, conhecimento histórico. Vamos dar para essas pessoas conhecimento de raciocínio, de memória. Então, quando nós trazemos pessoas para expor vários temas, nós vamos acolher, nós vamos reconhecer, além de acolher, nós vamos reconhecer as suas áreas de interesse. E para treinamento, nós temos que aplicar o conteúdo avançado. Se eu não sei, por exemplo, sobre minhoca, eu convidei um biólogo para falar com esta criança. Mas era uma criança de 3 anos, eu não podia? Não, mas é um conhecimento avançado que ele tinha. Nem eu não conheço o nome de nenhuma, até hoje eu não memorizei nenhuma.
porque não é a minha área de interesse e de conhecimento, mas é a área daquela criança. Então, convidei alguém, um biólogo, que pudesse falar sobre as minhocas. Vocês estão me entendendo? Então, nós temos que treiná-las, porque o conteúdo que elas necessitam é um conteúdo avançado, que muitas vezes eu e vocês não temos esse conhecimento. Mas eu tenho que saber deste modelo triádico para poder melhorar essa criança, melhorar esse potencial, desenvolver a sua criatividade, desenvolver as suas habilidades. Tudo isso é minha responsabilidade. Por isso eu preciso conhecer. Por isso que vocês, ao fazer esse curso do AE, vocês vão conhecer todas as deficiências, todo o contexto da educação especial, para que vocês possam ter metodologias adequadas. Será que um TEA com altas habilidades são as mesmas estratégias? Então, fica aqui o nosso desafio, são estratégias diferentes, porque nós temos que treiná-los, o quê? Dentro de um conteúdo avançado, temos que treiná-los com uma metodologia investigativa, fazer ele investigar, trazer livros, trazer pessoas para ele perguntar. Isso é uma metodologia investigativa. Isso significa, ele vai crescer o conteúdo dele. E nós também temos que saber quais as áreas de interesse dele, que são autosselecionadas por ele. Usando 3 tipos de enriquecimento. Então, o modelo triádico, ele divide em 3 partes. Esse é o modelo triádico. Então, vamos lá ver. Como é que nós podemos melhorar a vida desta criança? Ok? Então, antes de começar o modelo triádico, eu trouxe mais algumas informações a respeito da teoria dos 3 anéis. Esse conjunto, Renzulli e Orwell, ele fala sobre esse modelo triádico de conhecimento. Por exemplo, eu tenho vários amigos com altas habilidades. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem um conhecimento sobre o continente europeu, o continente asiático, com detalhes. Mais do que um historiador, mais do que um geógrafo, mais do que um biólogo. Por quê? Porque um dia esta professora dele começou a falar sobre a história do continente europeu. Uma professora de educação básica, mas ele se envolveu. Ela foi tão motivadora que essa criança se envolveu. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então, em conjunto com essa teoria dos 3 anéis, surge o modelo triádico de enriquecimento. Então, quer dizer, eu reconheço quem é essa criança através dos 3 anéis, tá? Da teoria dos 3 anéis, mas eu tenho que... Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enriquecer? Então, todas as nossas aulas da educação básica têm que ser motivadoras. Durante 40 anos, eu estive no chão da escola. Eu trabalhei no contexto da educação especial, mas eu também trabalhei por muito tempo no ensino superior, e eu vejo que o meu papel era motivar, alcançar essas pessoas que têm um grande potencial. Temos pessoas que não são todas, mas nós temos que ser tão motivadores para que a gente possa alcançar essas pessoas. Assim como nós temos que ter técnicas sobre atender as crianças com as alterações de comportamento, nós também temos que despertar o interesse para essas pessoas, estimular, quer dizer, mostrar o talento criador dessas pessoas. Então, olha bem o que Bruns fala. Trata-se, essa teoria do modelo triádico, trata de uma teoria de aprendizagem que procura, olha bem, o objetivo dessa teoria, estimular o talento criador, intelectual dessa pessoa e comportamento do superdotado, que é diferente do nosso. Em todos os alunos com este potencial.
E nós sabemos, gente, vocês não têm ideia, e se vocês estiverem em outros lugares, comecem a perceber, quem mora em cidades maiores, visitem um NAS, para vocês verem quantas crianças com potencial, talento criador, intelectual. Como eu disse para vocês, eu fui para ouvir um professor de robótica falar para os alunos de educação básica do ensino fundamental, aquelas crianças, e eu vi que a impressão que eu tinha é que essas crianças estavam até desafiando o professor, porque o talento é criador, é um potencial acima da média e tem um comportamento de superdotado. Nós temos gênios no nosso país. Então, assim como muitas vezes nós temos gênios nas escolas e fica ali enrustido porque nós não sabemos, nós não conhecemos esse modelo triádico e não fazemos a aplicação desse modelo. Então, o modelo triádico foi dividido em 3 partes. E todos esses 3 é enriquecimento escolar para que a gente possa melhorar a capacidade e o potencial dessas pessoas. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Estão entendendo? Então, tudo bem. O modelo triádico de enriquecimento, olha bem, o tipo 1, você vai dar para essas crianças, somos nós, tá? Que vamos dar, através do AEE, tá? Vamos dar atividades exploratórias gerais. Às vezes nós não sabemos qual é o potencial dessa criança, às vezes nós não sabemos qual é a zona de interesse dele. Então, nós temos que dar atividades exploratórias. Já vou falar mais sobre isso daí. O segundo tipo é habilidade para execução de tarefas. Então, existe um passo a passo para que a criança possa desenvolver e fazer algumas tarefas para desenvolver a sua capacidade de memória, de raciocínio, de linguística, seja lá qual o interesse dela. E a terceira parte, que é o tipo 3, ele é individual ou em pequenos grupos, onde eles vão investigar problemas reais e vão fazer coisas. Se é na área da linguística, eles vão escrever livros, escrever em jornais. Se é na área de robótica, eles vão fazer pequenos aparelhos. Então, assim, tudo isso, gente, faz parte deste modelo triádico de enriquecimento. Quem é que conhecia? Diz para mim. Diz para mim se alguém conhecia esse modelo triádico. Ele é pouco conhecido, porque poucas vezes nós falamos de altas habilidades. Eu tenho professores que teriam muito mais potencial para falar sobre isso daí, porque trabalham diretamente com altas habilidades. Eu hoje atendo na clínica uma ou outra criança, encaminhada de escolas para mim. Mas nós temos que entender que às vezes tem crianças na educação básica que ainda não são reconhecidas. Então eu gostaria de saber se vocês já conheciam. Então vamos lá, primeiro tipo de enriquecimento. O que nós podemos fazer? O que eu e vocês, no contexto do AEE, ou às vezes a minha escola não tem atendimento educacional especializado, mas eu como professora de educação básica, vejo que aquela criança tem uma capacidade de memorizar muito grande, eu vejo que ela é esperta em determinadas áreas do conhecimento, ela é esperta para fazer algumas coisas, porque às vezes a gente acha que altas habilidades ter conhecimento geral, ela é inteligente e tudo, às vezes ela vai muito bem na matemática, mas na área da linguística, da língua portuguesa, ela não vai bem. Às vezes em uma ou duas. Então vamos lá, o que a gente faz em primeiro lugar? Atividades exploratórias. Daí nós damos para todos os alunos, porque nós não sabemos qual é a área de interesse deles, não sabemos quem realmente tem potencial. Então, quando nós vamos falar, nós vamos contar, por exemplo, nós falamos sobre astronomia, falamos bastante sobre astronomia, levamos professores que possam ter conhecimento sobre astronomia, levamos professores que conheçam, sejam bons historiadores e falem sobre a história do universo, levamos bons matemáticos que falem sobre a história da matemática. Então, nós temos que criar atividades exploratórias gerais para que a gente possa descobrir
no contexto da educação básica, mas principalmente no AEE, onde está o potencial dessas pessoas. E depois, nessa primeira etapa, no primeiro tipo de enriquecimento, os estudantes são submetidos a vivências nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, nós não vamos deixar só naquela área que a gente acha que tem o potencial, não, nós vamos enriquecer com vivências, com atividades em todas as áreas do conhecimento, nas mais diversas, para que a gente perceba aonde realmente está o potencial dessa criança, em forma de palestras, de vídeos, de jogos, de aulas, de visitas técnicas. Quantas coisas vocês podem fazer no contexto do AE? A intenção de trazer todas essas informações para eles é colocá-los em contato com informações das mais variadas, para despertar interesses genuínos. Por exemplo, um menininho que era meu aluno das minhocas, o que eu percebi? Foi ele que começou. Mas mesmo assim, antes de chamar o biólogo, eu trouxe vídeos para todos verem. Quem sabe mais crianças? Eu trouxe vídeos, eu trouxe informações de histórias sobre várias áreas da biologia. Por quê? Porque cada vez mais nós temos que motivar. O nosso papel é de motivação. Então, agora nós vamos no segundo tipo. Então, você motivou as crianças, você trouxe pessoas, você trouxe palestra, você levou vídeos, você marcou experiências. Agora, a segunda etapa. O tipo 2 promove a capacitação e execução de tarefas. Daí sim você já sabe qual é o talento dele. Inclusive, nessa etapa, eu utilizo muito tem uma caixinha ali, chama Talentos em Ação. Ele é à luz do referencial teórico que a gente começa a ver como é que você percebe as atividades, a capacidade das nossas crianças. Então, nessa etapa, nós vamos desenvolver no aluno habilidades, competências para pesquisas. Será que eu e vocês, por exemplo, eu sou professora do ensino superior, vocês acham que só um artigo para dar uma aula resolve a situação? Olha o âmbito de pesquisa que nós temos que ter. Nós temos que conhecer tudo aproximadamente eu sou professora de pedagogia, minha formação, mas eu fiz especialização em várias áreas do conhecimento. Então, nós temos que desenvolver, mas só que nós estamos falando de crianças da educação básica. Nós temos que desenvolver a pesquisa investigativa, quer dizer, promover leituras na sala de aula, promover vídeos, assistir vídeos, para que eles possam tomar decisões, para que eles possam resolver alguns problemas. Por exemplo, aquela criança de educação básica que eu conheci, que falava várias línguas, inclusive o aramaico, ele pediu para o pai dele que comprasse uma Bíblia escrita em aramaico. Uma das coisas mais difíceis que nós pesquisamos de todas as formas para que ele pudesse ter aquela Bíblia escrita em aramaico. E ele fazia a tradução. Ele fazia não só a leitura, e quem conhecia o aramaico diz que ele tinha uma dicção perfeita do aramaico. Então, o que significa? Professores que vão atrás, professores que investigam. Não que a gente tenha todo esse conhecimento, mas nós temos que ir atrás, à caça, para que essas habilidades, essas competências se desenvolvam. Nós vamos trabalhar, então, habilidades e competências para que ele possa investigar, tá? Vamos procurar livros para eles, para que isso é pesquisa investigativa. Vamos auxiliá-los nas tomadas de decisões dele, para que ele saiba qual é a sua área de interesse, do que ele quer investigar, como resolver os problemas que muitas vezes ele tem. Por exemplo, aquela criança de 3 anos, volto naquele exemplo daquela criança de 3 anos, será que eu fiz isso? Sim, eu levei todas as informações, trouxe todas as pessoas para que ele pudesse saber quais as que sobreviviam. Por exemplo, tinha minhocas que sobrevivem um dia, tem minhocas que sobrevivem anos.
qual é o tempo que tem que estar essas minhocas, em que solo tem que estar essas minhocas. Tudo isso é resolução de problemas e pensamento criativo. Então, as atividades dessa etapa focam nos domínios, focam nas habilidades do conhecimento, do conteúdo. E procuram, nessa etapa, procuram fornecer subsídios para o aluno dar continuidade nos estudos. Então, aqui que nós formamos os nossos gênios do nosso país. A escola tem que estar preparada para isso. A escola tem que estar preparada. Depois, vamos para a terceira etapa, o terceiro tipo de enriquecimento. O terceiro tipo de enriquecimento envolve que os alunos ficaram interessados e vão literalmente procurar uma área de interesse. Vão procurar uma área de interesse. E daí, buscando essa área de interesse, eles vão querer comprometer o tempo, os esforços dele na aquisição de conteúdo avançado, de treinamento, nos quais a criança assume o papel de pesquisador de primeira categoria. Isso acontece. Mas precisa de alguém que foi à frente, abrindo o caminho. Eu tinha muitos pais, muitas vezes, eu conheci muitos pais que auxiliavam essas crianças. A gente falava, vamos fazer isso, ele convidava médicos, convidava pessoas, porque é várias as áreas de conhecimento, que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Um dos objetivos mais importantes do tipo de enriquecimento 3 é desenvolver habilidades de aprendizagem autodirecionadas, onde eles vão fazer um planejamento do que eles querem, vão organizar a utilização de recursos. Como é que eles vão... Vamos supor o menino das minhocas, novamente, pego esse mesmo exemplo, tá? Então, ele se tornou, hoje ele é um menino já de 10, 12 anos, mas ele já tem um conhecimento de muito biólogo. Por quê? Porque ele mesmo planeja, ele já sabe os livros que ele quer comprar, ele já se organiza, ele já utiliza de recursos, ele guarda dinheiro para comprar determinados. Eu nem sei como é que chama de guarda as minhocas, tá? Ele administra o tempo e ele toma as decisões de autoavaliação. Nesse terceiro tipo, é a criança que vai à frente. E aqui, no tipo 3, o que vai acontecer? Qual é o final desse tipo 3? Onde eles vão promover, onde eles vão fazer produtos reais. Por exemplo, a produção de um livro, a produção de um quadro, se são artistas, a produção de uma escultura, de um aplicativo. Quantas crianças hoje estão fazendo aplicativos? Quantas crianças estão fazendo jogos? Jogos de games, ok? Uma maquete, uma propaganda, um jornal, um site. Crianças de educação básica. Então, o produto final, se você acompanhou as três etapas, vocês vão perceber claramente o envolvimento do professor. Pensa bem da alegria do professor quando vê o seu aluno produzindo algo. E eu assisti uma vez um vídeo onde um professor chorando, ele disse assim, eu consegui que meu aluno fosse o escolhido numa feira de robótica. E o menino tinha 6 anos e ele estava ali concorrendo com crianças de ensino médio e ensino superior, de 6 anos. Então, tudo isso são altas habilidades. E aqui eu trouxe para vocês alguns sites. Quem se interessou em trabalhar com crianças com altas habilidades no contexto do AEE, gente, eu trouxe um site. Se você está sem esse material, tire uma foto dessa lâmina, porque aqui estão no portal, todos são portal do MEC.
em todos os portais do MEC. Saberes e práticas da inclusão, desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com altas habilidades e superdotação. Reli novamente essa semana para fazer isso daqui para vocês. Encorajando potenciais também do portal do MEC. Orientação para nós, professores, do portal do MEC. E atividades de estimulação para os alunos do portal do MEC e o aluno e a família. Porque a família também não sabe o que fazer. E nós temos crianças de nível socioeconômico muito baixo também, com altas habilidades. E daí você tem que orientar essas famílias. Então, esse é o nosso papel. E por último, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, os livros que eu trouxe. Não, primeiro eu trouxe uma fala, né, para concluir tudo isso. A promoção de um ambiente escolar enriquecido é fundamental para o desenvolvimento intelectual de qualquer sujeito, e também do universo psíquico dessas crianças, em especial daqueles com altas habilidades e superdotação. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!